A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Ao invocar-me o meu servo, hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Ao invocar-me o meu servo, hei de ouvi-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos, hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, e conceder-lhe vida longa e dias plenos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Ele me invocará e eu o ouvirei. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. Vou saciá-lo com longos dias. Primeiro domingo do tempo da Quaresma, 22 de fevereiro, ano 2026. Quinto ano do programa Minutos do Evangelho, na Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Adentramos no tempo da Quaresma, tempo de renovação, arrependimento, conversão, penitência. É o momento de nos voltarmos para a nossa vida, nos corrigirmos, fazer uma reflexão do que temos feito e tentar melhorar, para se renovar
junto com a ressurreição de nosso Senhor no domingo de Páscoa. A introdução da liturgia deste primeiro domingo do tempo da Quaresma, ela nos diz o seguinte: justificados por Jesus, somos por ele introduzidos no reino da graça, caminhando para a vida. O pão da palavra e da Eucaristia nos fortalece diante dos obstáculos que podem nos afastar dos caminhos do bem. Conduzidos pelo Espírito, quando na Santa Missa celebremos em louvor daquele que venceu as tentações e nos garantiu o dom da graça e da vida sem fim. O programa Minutos do Evangelho deste domingo traz aí os seus quadros, que a gente sempre tem mantido já nesses anos do programa. Momento com Maria, logo depois dessa introdução, vamos falar de Nossa Senhora da Confiança, lembrando que já é um áudio gravado, que a gente tem de mais tempo. Quadro Catequese na Paróquia, com a Jennifer, o Christopher e o Eduardo. Lembrando, eles são lideranças ativas aqui da nossa paróquia. O Evangelho de hoje é de São Mateus. Um trechinho deste Evangelho está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Jesus dialogando com Satanás na tentação do deserto, que o Padre Rafael nos traz hoje. O Evangelho, também uma linda reflexão. Teremos os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o quadro que é trazido pela Rosa Helena, ela que representa a PASCOM, a Pastoral da Comunicação da nossa Igreja Matriz. Muito bem, então, o programa está apenas iniciando. Nós vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, o Salmo 50. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Vamos ouvir a música e depois o Momento com Maria de hoje. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria de hoje, uma alegria muito grande estar aqui podendo falar de nossa mãe, a mãe maior, nossa advogada, nossa intercessora, aquela que faz a ponte entre nós e Jesus Cristo, Maria Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Deus. E hoje nós vamos falar de uma devoção a Nossa Senhora, se chama Nossa Senhora da Confiança, e o dia dela é dia 24 de fevereiro. É uma devoção não muito conhecida, eu venho sempre trazendo aí algumas devoções, algumas mais conhecidas, outras nem tanto, aqui no nosso Brasil. E hoje a gente vai falar então de Nossa Senhora da Confiança. Irmã Clara Isabella Fornari é uma monja clarissa falecida em 1744, cujo processo de beatificação ainda está em andamento. Ela foi privilegiada por Deus com graças místicas, entre as quais a de receber em seus membros, no seu corpo, os estigmas da paixão de Cristo. As chagas, as feridas. Irmã Clara sempre foi muito devota de Nossa Senhora e sempre trazia consigo um quadro que a representa com o menino Jesus nos braços. A essa pintura foram atribuídas graças e curas numerosas, e já no século XVIII começaram a circular pela Itália cópias dela,
dando origem à devoção à Santíssima Virgem sob o título de Mãe da Confiança. Do mosteiro ao seminário. Em 1781, o quadro saiu do mosteiro a pedido do sobrinho de um padre jesuíta, Padre Crivelli, que sofria de uma grave doença e desejou se penitenciar diante da imagem de Nossa Senhora da Confiança, cuja devoção seu tio lhe transmitira. Ele se curou e, em agradecimento, mandou fazer uma cópia exata do quadro de sua celestial benfeitora. A cópia da imagem o acompanhou a Roma, quando foi designado diretor espiritual do Colégio Germânico, que foi sede por longo período do Pontifício Seminário Romano Maior, e Nossa Senhora da Confiança foi eleita padroeira desse seminário. A sede definitiva do seminário ficou pronta em 1917 e a nova capela foi dedicada à padroeira, Nossa Senhora da Confiança. Então o Papa Bento XV, nessa solene ocasião, coroou Nossa Senhora da Confiança, confirmando canonicamente seu título e o dia de proteção aos seminaristas. Nossa Senhora, desde o início, mostrou aos seminaristas que podiam contar com seu poderoso auxílio, sempre que recorressem a ela sob a invocação de Nossa Senhora da Confiança. Existem dois fatos muito marcantes em que a intercessão da Santíssima Virgem operou milagres entre estes seminaristas. Primeiro, quando houve uma epidemia de cólera em Roma, o seminário foi milagrosamente poupado. E, além disso, na Primeira Guerra Mundial, cerca de 100 seminaristas foram enviados à frente de batalha e se colocaram sob a especial proteção da Nossa Senhora da Confiança. Então, os dois motivos aí, né? Todos esses seminaristas que foram para a frente de batalha retornaram vivos, graças que atribuíram a proteção da Santíssima Virgem, Nossa Senhora da Confiança. Em agradecimento, entronizaram o venerável quadro numa nova capela de mármore e prata. Então é uma breve história de Nossa Senhora da Confiança, essa devoção muito querida principalmente pelos seminaristas, né? Pelos padres, né? E essa história que aconteceu então, esses dois, pode-se dizer assim, né? Essas duas intervenções de Nossa Senhora ajudando esses seminaristas. E para encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria, nós vamos fazer uma oração, que é a oração a Nossa Senhora da Confiança. Nossa Senhora da Confiança, dai-me forças. Peço-vos, ó Mãe, que do alto do céu desçam sobre vossos filhos, transpondo suave e vitoriosamente camadas espessas de poluição e de pecado. Vossas bênçãos maternais, como os discípulos de Emaús, ao Divino Redentor, nós vos pedimos que essas bênçãos fiquem conosco, porque se faz noite sobre o mundo. A cada instante, a cada angústia, a cada necessidade, ajude-nos a manter a mais inteira e filial confiança em vós. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. A aurora precede o nascer do sol, que vem trazer luz e calor pra semente brotar. Maria, tu és a aurora, Jesus é o sol, o calor, e o meu coração é a semente que vai germinar neste amor. Não deixa o teu povo esperar em vão. Um mundo sem ódio e rancor, onde reina o perdão.
Maria do amém, do aleluia, escuta do povo o clamor, de teu coração sempre aberto, nos mande Jesus Redentor. Contigo a esperança da paz florir, nos passos do povo que vês caminhar neste chão. Maria, tu és a alegria dos pobres sem voz e sem vez. Cantaste confiança na gente, mostrando teu modo de ser. Catequese na paróquia. Salve Maria para você, jovens de todas as idades. Hoje temos uma pergunta intrigante novamente. Liberdade, fazer tudo ou escolher o bem? Sou realmente livre quando faço tudo o que quero ou quando escolho aquilo que me faz melhor por dentro? Quando a gente é jovem, a palavra liberdade soa quase como mágica. Liberdade de ir, de ficar, de decidir, de experimentar. Muitas vezes ela aparece como sinônimo de não ter limites, de ninguém manda em mim. Mas no fundo, será que liberdade é mesmo fazer tudo o que dá vontade? Pensa comigo. Quantas vezes alguém disse, faço o que eu quiser, e acabou preso em escolhas que machucaram, viciaram e afastaram pessoas ou deixaram um vazio difícil de explicar? Curioso, né? A promessa era liberdade, mas o resultado foi prisão interior. A fé cristã não é contra a liberdade. Pelo contrário, ela nasce da liberdade. Deus não nos criou como robôs, mas como pessoas capazes de escolher. E é exatamente aí que entra uma pergunta essencial. Escolher qualquer coisa me torna livre ou escolher o bem me torna verdadeiramente livre? Na Bíblia, São Paulo diz algo forte e realista. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse versículo cabe perfeitamente na nossa vida hoje. Nem tudo que é possível no momento é bom para o coração. Nem tudo que dá prazer agora constrói um futuro. Liberdade não é ausência de limites, é ter consciência para escolher aquilo que me faz crescer como pessoa. Jesus nos mostra isso com a própria vida. Ele foi o homem mais livre que já existiu. Livre para amar, para perdoar, para dizer sim ao Pai, mesmo quando isso custou a cruz. E Ele mesmo nos garante: a verdade vos libertará. A verdade sobre quem eu sou, sobre quem me faz bem, sobre o que me afasta de mim mesmo. O Papa Francisco falava aos jovens de um jeito muito direto quando dizia: a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer,
mas ter a coragem de fazer o bem. Coragem, essa palavra é importante, porque escolher o bem nem sempre é o caminho mais fácil. Às vezes dizer não, quando todo mundo diz sim, é sair de uma situação que todo mundo acha normal, mas que te machuca. É escolher respeitar o próprio corpo, o próprio tempo, a própria consciência. Santo Agostinho, que viveu intensamente as contradições da juventude, deixou uma frase simples e profunda: ama e faze o que quiseres. Ele não está dizendo para fazer qualquer coisa, mas quando o amor verdadeiro guia nossas escolhas, a liberdade encontra o seu rumo. O amor não escraviza, não humilha, não destrói. O amor liberta. Ser livre, então, não é viver sem regras, mas viver com sentido. Não é seguir todos os impulsos, mas aprender a governá-los. Não é fazer tudo, mas escolher o bem. Talvez hoje Deus esteja te convidando a rever o que você chama de liberdade. O que tem te aproximado quem você é de verdade? O que tem roubado a sua paz? Ou a sua alegria, a sua esperança? Liberdade não é ausência de limites, é presença de propósito. Que a gente tenha a coragem de escolher o bem, mesmo quando dá trabalho, porque no fim é essa escolha que nos torna inteiros, leves e verdadeiramente livres. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Ibirama e vamos dar continuidade ao livro Catequeses de São Curadars. Vamos começar falando agora sobre o Espírito Santo. Como isto é belo, meus filhos! O Pai é o nosso Criador, o Filho é o nosso Redentor e o Espírito Santo, nosso Condutor. O Pai é o nosso Criador, que criou tudo. O Filho é o nosso Redentor, o que veio nos salvar. E o Espírito Santo é aquele que nos santifica. O homem não é nada por si mesmo, mas é muito com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que nos guia para os caminhos retos. O homem é todo terrestre e todo animal. Somente o Espírito Santo pode levar sua alma e conduzi-la para o alto. Isso aqui é mais uma apresentação de que o homem, sem a luz do Espírito Santo, nada faz. Ele se torna carnal, se tornando algo, como diz aqui na própria leitura, animal, sem sentido, apenas por indução da carne. Por que os santos eram tão desprendidos da terra? Porque se deixavam conduzir pelo Espírito Santo. O que são conduzidos pelo Espírito Santo têm ideias justas. Eis porque há tantos ignorantes que sabem muito mais do que os sábios. Quando alguém é conduzido por Deus, de força e de luz,
não pode se enganar. É a luz do Espírito Santo agindo na vida de quem o deixa se iluminar, a fim de trilhar um caminho justo, correto, assim como Deus quis pra gente. E com isso, vamos salvando nossas almas, vamos elevando ela a um patamar ao qual Deus quer para nós. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, até agora vimos que nosso Senhor Jesus Cristo possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, né? E o nome dado a essa união, né, dessas duas naturezas que não se conflitam entre si, muito pelo contrário, se unem, é a união hipostática. Pois bem, né, sabemos que Jesus Cristo foi perfeito homem, igual a nós, com exceção do pecado. Ele não pecou, mas também foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente luz da luz, como diz o símbolo niceno, né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro e homem verdadeiro, né? Mas então, essas duas naturezas, elas estão unidas, né, na união hipostática, mas cada uma delas possui uma vontade e uma operação própria. E o que seria isso? Justamente é o dogma que vamos estudar hoje. Jesus Cristo possui as duas naturezas, mas cada uma dessas naturezas possui vontade própria. No momento em que Nosso Senhor estava orando no Horto das Oliveiras, né, no Getsemane, ele diz ao Pai: Pai, se possível, tirai esse cálice de mim, mas que faça-se a sua vontade. Ali ele já diz nas Escrituras que essas duas naturezas possuem vontades próprias, vontades e operações próprias. Quer dizer, a natureza humana dele não queria passar por essa paixão, essa tortura, essa flagelação e toda a crucificação que foi terrivelmente dolorosa, né? Ele, vamos dizer assim, a vontade humana dele não queria passar por isso, mas ele pediu que se faça a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade divina. Então ele cumpriu a vontade divina. Então ambas as naturezas possuíam vontades diferentes, né? Justamente Jesus Cristo comeu, teve suas necessidades fisiológicas, né? Tomou banho e tudo mais, precisava se alimentar, né? E quando, mesmo depois de ressuscitado, quando ele se apresentou aos apóstolos como ressuscitado, ele também pediu um prato, um alimento para se alimentar, teve fome. Portanto, a natureza humana dele é como a nossa, tem as necessidades, mas ele também tem a natureza divina. No entanto, a natureza divina prevalece sobre a natureza humana, mas são duas naturezas diferentes, não é só a vontade e operação divina. Existe a vontade e operação divina e a vontade e operação humana, né? Então, Deus é verdadeiramente Deus, mas homem como nós, só que com exceção do pecado. A vontade divina prevaleceu, portanto, ele não teria vontade de pecar, mas as suas vontades humanas, como comer, se alimentar, isso ele tinha como nós, ficava doente como nós, da mesma maneira.
né? Tanto que sofreu na cruz, né? Por isso que ele verdadeiramente sofreu, não foi uma encenação, não foi só uma ilusão, ou pareceu ser, de fato ele sofreu, justamente pela natureza humana, né? Portanto, utilizamos isso para nós, que dentro de nós, porque na verdade tudo isso mostra que Cristo é o melhor exemplo, Ele é o nosso Senhor e é o exemplo que nós devemos seguir. Então, possuímos em nós a nossa vontade própria, a vontade da nossa carne, mas devemos manifestar e permitir que a vontade de Deus opere em nós, né? Por isso que São Paulo diz aos Coríntios que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Patem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 8, 7, 9, 87,9. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Não tentarás, não tentarás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Pleno do Espírito Santo,
diabo a ele tentou, todos os reinos do mundo do alto a ele mostrou. Diz que o poder lhe foi dado, a quem quiser pode dar. Diante de mim te prostrando, de mim vais tudo ganhar. Não tentarás, não tentarás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lá no mais alto do templo, levado a Jerusalém, se te jogares abaixo, os anjos socorrem também. Vão garantir seus cuidados. De Deus, se filho tu és, vão em suas mãos te levando, não vais ferir os teus pés. Não tentarás, não tentarás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não só de pão vive o homem, ao diabo ele falou. Só a teu Deus deves culto, Jesus então replicou. Não tentarás, foi dizendo, só a Deus se deve adorar. Foi se afastando o demônio até outra hora voltar. Não tentarás, não tentarás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olá, minha saudação carinhosa a você que nos acompanha. Vamos ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido amigo, querida amiga, nós estamos começando assim o santo tempo da Quaresma e nesse primeiro domingo somos chamados a iniciar esse retiro com nosso Senhor, que antes da Páscoa foi para o deserto e 40 dias ficou no deserto em jejum e oração. O jejum, a oração nos santificam, queridos filhos,
E quando nós estamos a caminho de Deus, o maligno procura interferir nesse caminho. Ele vem tentar Jesus no deserto, para fazer com que Jesus cometa pecados. O demônio não tinha certeza sobre quem era Jesus. E então ele faz várias provações. Nosso Senhor, que é Deus feito homem, em sua infinita sabedoria, vence cada um dos argumentos do maligno. E cuidado, porque o maligno usou trechos decorados da Bíblia, como muitos fazem no nosso tempo, para perverter os filhos de Deus. Ele usou trechos da Bíblia de cor. Nosso Senhor colocou ele no seu lugar, nos recordando, meus filhos, que não devemos tentar a Deus, que devemos somente adorar a Deus, nosso Senhor, e que, meus queridos, que nós vivemos não somente das coisas dessa terra, mas principalmente da palavra de Deus. Tomemos para nós essa mensagem e vamos fazer uma quaresma santa, bem vivida, aproveitar esse tempo de penitência e conversão para restaurar a graça de Deus em nossas almas e para sermos dignos de, na Páscoa, ressuscitar ao lado de nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal catolicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Olá, queridos irmãos, começa agora o quadro Santos da Santa Igreja,
recordando testemunhos de fé que iluminam nossa caminhada cristã. Vamos memorar os santos celebrados do dia 16 ao dia 21 de fevereiro. No dia 16 de fevereiro, a Igreja celebra Santa Juliana, nascida na região da atual Turquia no século III. Desde jovem, permaneceu fiel a Cristo. Recusou-se a casar com um pagão que não quis se converter e, por sua fidelidade, foi presa e martirizada aos 19 anos, tornando-se exemplo de fé e de coragem. No dia 17 de fevereiro, 7 santos fundadores dos Servitas. Em 1233, no século XIII, 7 comerciantes de Florença, na Itália, deixaram suas riquezas para viver em oração e serviço aos pobres, fundando a Ordem dos Servos de Maria e tornando-se exemplo de vida em comunidade, paz e caridade. No dia 18 de fevereiro, São Teutônio nasceu em 1082, no século XII. Foi o primeiro santo português. Foi sacerdote e fundador do mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Ele recusou honrarias para viver na simplicidade e ajudou na renovação da vida religiosa, sendo exemplo de humildade e fidelidade a Deus. No dia 19 de fevereiro, São Conrado viveu no século XIII. Após causar um incêndio durante uma caçada, confessou sua culpa para salvar um inocente. Perdeu suas riquezas, converteu-se e passou a viver como eremita franciscano, dedicando-se à oração e ao cuidado dos doentes. Sua vida mostra a força do arrependimento. No dia 20 de fevereiro, São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, os pequenos pastorinhos de Fátima, em Portugal. Eles acolheram os pedidos de Nossa Senhora em 1917 e passaram a viver intensa vida de oração, sacrifício pela conversão dos pecadores, tornando-se exemplos de santidade mesmo na infância. E por fim, no dia 21 de fevereiro, São Pedro Damião, nascido em 1007, no século XI, órfão desde pequeno, tornou-se monge, bispo e grande reformador da Igreja. Foi conselheiro papal e defensor da fidelidade cristã, sendo hoje considerado como doutor da Igreja. Que o testemunho destes santos fortaleça a nossa fé e nos anime a viver o Evangelho todos os dias. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Pai nosso, tu que estás nos que amam a verdade, faz do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que o teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco, e no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permita que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no pão da unidade,
Cristo, dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo, dá tua paz ao mundo. 87.9. Tá todo mundo ligado. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Último bloco do programa terminando, né? Já passou 1 hora aí de programa Minutos do Evangelho. Vamos falar então do dízimo, né? A gente tem trazido aí a reflexão já há vários domingos, né? A visão das Sagradas Escrituras sobre o dízimo. A gente traz da agência laudes.com.br, né, da internet, que é um site católico. E vamos ver então hoje mais um episódio. A relação entre dízimo e generosidade. A Igreja Católica ensina que a doação deve ser um ato de amor e generosidade. O Papa Francisco enfatizava frequentemente a importância da caridade e do apoio aos necessitados. Assim, ao invés de um foco na 10ª parte dos rendimentos, a Igreja incentiva os fiéis a contribuírem de acordo com as suas capacidades, com o coração disposto. Esse ato de doação reflete o espírito de solidariedade e compromisso com o bem comum. Então a gente vê que ofertar o dízimo, né, ele tem uma complexidade muito grande, né, e é muito mais do que apenas dar dinheiro, né? Vamos ver então a agenda da nossa paróquia, os compromissos paroquiais aí para esta semana. Lembrando sempre, né, essa agenda também está disponível nas redes sociais da nossa paróquia, né, no Instagram, Facebook. A gente tem um perfil no X também, e temos o grupo de WhatsApp da paróquia Santo Huberto, né, tem mais de 100 pessoas ali nesse grupo, a gente divulga ali também, né? Todo domingo é renovada essa agenda. Então hoje a gente vai falar dos compromissos desta semana que se aproxima. Falamos do dia 25 de fevereiro, quarta-feira, 19h30, temos missa na Igreja Matriz Santo Huberto, né? É a missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na quinta-feira, 26 de fevereiro, temos a missa na Igreja São Pedro de São Paulo, de Dalberja, também é diária, né? Semanalmente tem essa missa, né? Na sexta-feira, 27 de fevereiro, está acontecendo, né? Começou na última sexta-feira agora, dia 20, né? E vai até o término da quaresma, né? A Via Sacra, né? Na Igreja Matriz Santo Huberto, às 19h30, né? Tem a Via Sacra, tem a bênção do Santo Lenho, também confissões ali, né? Durante a Via Sacra, lembrando também que essa Via Sacra está sendo conduzida pelos candidatos a diáconos aqui da nossa paróquia, né? Sempre vai ter candidatos a diáconos ali que estão fazendo a escola diaconal. Já no sábado, é 28 de fevereiro, né?
no último dia do mês de fevereiro, 5 da tarde, missa na Igreja São Francisco de Assis, no Ribeirão das Pedras. Também no sábado, 28 de fevereiro, às 7 da noite, missa na Igreja São José Operário, no bairro Operário. No dia 1º de março, a gente já entra no terceiro mês desse ano de 2026, né? 8 horas da manhã, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto, segundo domingo da Quaresma. Às 10 horas da manhã, missa na Igreja São Rafael, no Rafael Baixo. E encerra-se o domingo 1º de março com a celebração na Igreja Matriz também, celebração da noite, né? 7 da noite, então, esta missa na Igreja Matriz. Né? E são os eventos, compromissos aí da nossa paróquia. Né? A gente lembra também que pode haver alguma alteração aqui ou ali, e a gente vai estar sempre também divulgando nas redes sociais. Nos programas da rádio, a gente fala só do dia, né? Porque o tempo é mais curto ali, e a gente fala, então, só do dia, tanto na Rádio Belos Vales, como também na rádio comunitária. A gente vai falar do evento daquele dia que a gente está botando o programa no ar, né? Lembrando, programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, nas rádios da nossa cidade, na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, às 6 horas da manhã. Ao meio-dia, aqui na rádio comunitária, né? Com reprise às 7 da noite também, o programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira. No domingo é só aqui na rádio comunitária, né? Sempre ao meio-dia, programa realizado pela Pastoral da Comunicação, com participação no Evangelho do Padre Rafael, nosso pároco aqui da paróquia, e mais algumas lideranças aí que nos auxiliam, né? São 4 pessoas já, né? Fora o padre, que nos ajudam a fazer este programa com muito amor e carinho. Bom final de domingo a todos, né? Uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Ficamos com a bênção do Padre Rafael. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Minha saudação carinhosa a você que nos acompanha. Eu, Padre Rafael, aqui da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero te convidar a participar conosco da primeira pastelada vocacional da nossa paróquia. Essa pastelada visa, meus queridos, auxiliar as vocações que têm surgido na nossa comunidade em sua formação. Temos, com a graça de Deus, 7 candidatos ao diaconato permanente, já temos um seminarista no nosso seminário diocesano e também muitos vocacionados sendo acompanhados. Estamos cheios de esperança que vários têm florescido para o serviço do nosso Senhor de uma forma muito particular, através da consagração. Por isso, meus queridos, quero te convidar a tomar parte conosco nesse momento especial. A primeira pastelada vocacional será no dia 7 de março, será o primeiro sábado ali de março, aqui no nosso salão paroquial. Ela começa às 8 da manhã e vai até às 4 da tarde, não esquece, 7 de março. E temos os seguintes valores: teremos o combo de 4 pastéis por R$30, de 10 pastéis por R$70, sendo que cada pastel individualmente R$8. Teremos pastel de frango, de carne, de pizza, e assim, além de você se nutrir com um delicioso pastel feito com todo carinho e amor, você estará ajudando no futuro consagrado da igreja. Que Deus te abençoe muito. Contamos com a tua generosidade, com teu gesto de amor e de fé. Adote as vocações da nossa paróquia, e assim vamos fazer com que ela floresça linda e fique cada vez mais plena da graça e do amor de Deus. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo,
nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia pascal, assim que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a noite da ceia do amor, assim que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Esta é a ceia da nova aliança, aliança confirmada no sangue do Senhor. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto. Primeira pastelada vocacional, dia 7 de março, sábado, no Salão Paroquial em Ibirama. Pastel caseiro, sabor frango, carne ou pizza, a R$8. E tem combo com 4 pastéis por R$30. Ou, se preferir, 10 pastéis por R$70. A pastelada acontece das 8 da manhã às 16 horas. Não perca! É dia 7 de março, pastelada vocacional, no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santo Humberto, Ibirama.